Algo muito contraintuitivo que vira e mexe acontece comigo é que, tipo, é a questão dos sotaques, né? Que eu, por exemplo, sou mineiro, do interior mesmo. Só que a maneira como eu falo não condiz em nada com o meu lugar e cultura. Eu sou mineiro, mas eu falo totalmente formal. Eu não me encaixaria nem com os outros sotaques dos outros estados, nem aqueles que são ainda um pouco mais parecidos com o do mineiro. Questão das gírias também. Diria que eu tenho um pouco de tudo na minha comunicação. Tem gíria, sim. Tem os maneirismos, né, do vocabulário. E tem, sim, né, claro, o aiso, né? Tem se, tem você, tem principalmente tu. Eu uso muito mais tu, né? Aí, por exemplo, para falar tá. Não, eu falo, por exemplo, estou. Entendendo? O meu vocabulário, o que eu falo, o meu sotaque, tem de tudo um pouco. Só que eu falo muito mais, certinho mesmo, formal. Me diz se isso acontece com vocês também, porque pra mim acontece muito. Eu acho que essa questão assim da linguagem e tudo mais, ela tende a ficar dessa maneira mesmo conforme tudo vai mudando, certo? Então, as pessoas hoje têm acesso a livros, à internet principalmente, a séries, a filmes, até de outros países, né? Acaba sendo um mix de tudo. Se você for parar para pensar nessa questão assim dos sotaques entre estados e tudo mais, aquela coisa mais firme, mais fixa, isso pode mudar radicalmente. Assim, pela lógica, você diria que, né, principalmente você tem ali uma certa maneira de falar entre um grupo, entre uma etnia de pessoas, né? E tudo mais. Ah, porque os mineiros eles falam desse jeito. Os paulistas eles falam dessa maneira. Mas tipo, qualquer pessoa pode acessar que outra forma de falar, e não só forma de falar, de cultura que seja. Hoje em dia, de tudo. Essa parada também de você ter acessibilidade a tudo, que é algo que a internet trouxe, acaba criando uma cultura que é imprevisível, né? Você pode ir para qualquer lugar e uma pessoa ser drasticamente diferente das outras, vai criando essa cultura de imprevisibilidade mesmo. Você não sabe, a questão dos costumes não fica mais algo fixo, fica totalmente líquido. As pessoas podem acessar conteúdo do passado, do presente, né, e estão criando aí um futuro que vai impactar os que ainda estão vindo, da geração Nutella, geração Alpha, enfim. Aquela coisa da quebra de expectativas geracionais, intergeracionais, já é muito grande. Sobre isso tudo que eu disse até aqui, por exemplo, eu encaixo em relação a mim, o que eu disse no começo. Eu sou mineiro do interior, mas eu falo formal. Então, aqui já tem uma quebra de paradigma, completamente. Tô trazendo isso porque é algo bacana, assim, de debater, trazer ideias sobre. Vocês podem comentar, por exemplo, o que mais que tá mudando muito rápido. Por exemplo, a geração Z, também é a que eu faço parte, é a que menos consome álcool. E olha que tudo isso já está como está com o tanto de internet que o Brasil tem, que é muito baixo. Velocidade de conexão é fraca, entendeu? É, tem um povo ainda muito resistente
a digitalização das coisas. Então, por exemplo, eu que estou aqui no interior, eu sei. Tem gente que até hoje, passou o que for, isolamento, pandemia, enfim, o pessoal ainda liga na Rede Globo, não quer nem saber. O pessoal nem sequer usa o WhatsApp, tem uns, né? Principalmente o pessoal mais velho. Terror do INSS aí é os terror do Pix também, né? Porque nada de Pix, entendeu? Nada de digital, nada de avanço. Não é tão avançado assim. Tem muitos problemas. Eu me lembro de uma vez em um comentário que eu li em uma reportagem e intitulava isso de Frankenstein histórico. É quando grupos de pessoas ou pessoas entre elas, enfim, eles se recusam, né, às novas tendências. E às vezes quando isso fica forte demais, isso também pode ir criando contrastes até mesmo muito grandes. O ponto de tudo isso é que é imprevisível. É uma cultura imprevisível. É tudo imprevisível. Até porque cada vez que as pessoas avançam com uma tendência diferente, né, elas provocam um acidente também diferente, colateral. Por exemplo, veio o Pix e veio a IA, aí veio o Pix com a IA, né, os recursos de IA, tudo ainda dentro do campo digital. Então já são três coisas aqui, entendeu? Que não se tinha antes. O pessoal assim cambaleia para ir se acostumando e que vai gerando aí os seus colaterais. Eu digo, por exemplo, que metade dos problemas da nossa cultura iam ser resolvidos se pessoas até 16 anos, até como está se fazendo lá na Austrália, acho que é na Austrália, que está bloqueando as redes sociais para esses menores. Eu acho que tinha que se bloquear, né, até os 16 e tinha que bloquear acima dos 70, mais ou menos isso. E não é bloquear, mas você está entendendo que tem muitos caminhos dentro do digital que não é para todo mundo. Aí, claro, também, né? Quem que vai regulamentar coisas assim? Mas eu acho que não é sobre regulamentar. Beleza. Porque isso aí seria ruim mesmo. Você coloca mais esse poder na mão do governo, por exemplo. Mas assim, tinha que ter cursos, por exemplo. Cursos mesmo. Eu, como, por exemplo, há curso para tudo hoje, até cursos assim de como usar as novas ferramentas de IA, tinha que ter cursos assim para esses leigos, entendeu? Até um pouco assim parte da grade curricular, por exemplo, para quem está chegando, né, que é os adolescentes. Porque esse público é realmente muito problemático, entendeu? Menor de 18 e acima de 65, enfim, idoso é foda. Uma última coisa para esse vídeo aqui não ficar muito longo, que eu gostaria de trazer é o seguinte: quando você sente a comparação, quando você entra, por exemplo, num Instagram da vida, quando você sentir aquele nível de comparação, você pensa o seguinte: quem usa Instagram é só os mais moderninhos. E beleza, é na maioria gente que leva vantagem também. Leva vantagem de alguma forma, que também fez, né, com que eles tivessem esse recurso que hoje em dia vai se tornando cada vez mais básico, né, que é o digital e tudo mais, enfim. Mas você pensa assim que se esse tipo de comparação dentro do Instagram já te espanta, né? Nossa, o avanço das pessoas, né? E tudo mais, como eu tô atrasado e tudo. Você pensa nesse Frankenstein histórico. Tem muita, muita gente mesmo que tá atrasada em relação ao que pra nós hoje é básico. Entendeu? Você pensa nesse grupo, você pensa no interior, você pensa, entendeu? Nesse Brasil.